Muito boa noite. Estamos de regresso com o Em-Debate e os deputados indicados pelos partidos com assento parlamentar. Nesta sexta-feira, portanto amanhã, debate-se o estado da Justiça no Parlamento. O tempo é oportuno para uma antevisão, já com os dados bastante conhecidos. São hoje os nossos convidados, a deputada Carla Lima, em representação do grupo parlamentar do PAICV, a quem cumprimentamos e agradecemos por vir uma vez mais ao Em-Debate. O deputado João Gomes, em representação do grupo parlamentar do MPD, a quem também cumprimentamos e agradecemos por vir uma vez mais ao Em-Debate. E o deputado António Monteiro, em representação da UCID, a quem também agradecemos uma vez mais por vir ao Em-Debate aqui na TCV. O ano judicial 2024-2025 fechou com um balanço moderadamente positivo. Há sinais de aumento de produtividade nos tribunais e uma redução do volume de entrada de processos criminais, mas persistem pontos negros de acumulação processual em algumas comarcas e um desafio contínuo de modernização e recursos humanos. Segundo os relatórios oficiais apresentados este ano, entre 1 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025, entraram nos tribunais cerca de 26.691 novos processos a nível nacional, número que representa uma redução de 17,2%, menos 5.548 processos, face ao ano judicial anterior. Paralelamente, os tribunais tramitaram 25.515 processos no período, 11.629 de natureza civil e 13.886 criminais. Esses dois conjuntos de números mostram menos entrada de novos casos e aumento relativo da capacidade de tramitação, explicando a sensação geral de melhoria operacional. Os responsáveis do Ministério Público e do Conselho Superior da Magistratura Judicial destacam um aumento da produtividade e uma redução das pendências, sobretudo na comarca da Praia, um sinal de que medidas processuais e organizacionais estão a dar algum resultado. Ainda assim, as comarcas da Praia, São Vicente, São Filipe e Sal continuam a concentrar a maior parte do acúmulo processual e são apontadas como prioridades de intervenção. Os dados da Polícia Nacional e comunicações também do Ministério da Administração Interna indicam uma queda da criminalidade em 2024. Há vários indicadores que mostram descidas em ocorrências e homicídios, informação que se espelha parcialmente na menor entrada de processos de crime nos tribunais em 2024-2025. As autoridades ligam a redução de entradas à conjugação de ações de prevenção, investigação e políticas públicas de segurança. Os relatórios insistem em problemas estruturais, insuficiência de recursos humanos entre juízes, oficiais de justiça, pessoal administrativo, necessidade de maior informatização dos tribunais e reformas regulamentares, por exemplo, revisão do Estatuto dos Oficiais de Justiça, que já está avançado, de acordo com as últimas informações, e aperfeiçoamento do funcionamento dos conselhos superiores. Esses déficits continuam a limitar ganhos mais substanciais na celeridade processual, mas vamos querer ouvir um pouco mais da parte dos representantes dos partidos com assento parlamentar ao longo deste debate. Começamos então hoje pelo deputado João Gomes, do MPD. Sr. Deputado, em suma, o ano judicial 2024-2025 trouxe ligeiras melhorias, de acordo com os dados apresentados, menos processos novos e maior tramitação, mas o sistema judiciário cabo-verdiano mantém desafios estruturais que já sabemos, acúmulos em comarcas-chave, falta de recursos e necessidade de modernização. O SIS foi implementado este ano, mas há ainda dificuldades em algumas comarcas. A continuidade de reformas administrativas, a contratação e formação de pessoal, um pequeno descuido, e formação de pessoal e a informatização dos circuitos processuais são também condições essenciais para transformar o progresso modesto deste ano em ganhos sustentáveis. Que leituras a estes dados que já temos vindo a debruçar? Muito obrigado, Sr. Jornalista. Aproveito para cumprimentar a si, cumprimentar os colegas do painel, portanto, a senhora deputada Carla Lima, o senhor deputado de representação do grupo parlamentar do PAICV, o senhor deputado António Monteiro, em representação dos senhores deputados da UCID,
e os nossos telespectadores, de uma forma geral, os cabo-verdianos que estão no país e na diáspora. Senhor jornalista, parece-me que não seria... eu poderia dizer que, de facto, a apresentação que o senhor jornalista fez demonstra claramente que, de facto, nós terminamos, portanto, o ano judicial 2024-2025 com números que eu diria muito favoráveis. É claro que nós não estamos na situação que gostaríamos de estar e que queremos estar, mas a verdade é que é notória a evolução dos números, a situação que vivemos hoje da justiça. Portanto, em Cabo Verde eu diria, muito superior às situações vividas em anos anteriores, pelo que o que eu diria é que o grupo parlamentar do MPD está confiante no debate que iremos fazer amanhã, porque, repare, o funcionamento da justiça em Cabo Verde, nos termos constitucionais, é de uma responsabilidade tripartida. Portanto, há a responsabilidade do Parlamento, da Assembleia Nacional, responsabilidade do Governo e responsabilidade, portanto, dos Conselhos Superiores, designadamente da Magistratura Judicial e do Ministério Público. A verdade é que o elemento ou os elementos que nós servimos para pautar o debate da situação da justiça é, claro, portanto, eu diria que são os relatórios através dos quais os Conselhos Superiores prestam contas ao Parlamento e o Parlamento faz esse debate, o que já é, portanto, que é algo que é esperado anualmente, porque decorre da Constituição e do regimento da nossa Assembleia. Como disse, e bem, os números apresentados nos relatórios que vamos debater amanhã, são números favoráveis. Bom, nós temos... Há uma ligeira redução de dependências, mas é uma redução. É ligeira, sim, mas é uma redução. Há um menor número de entradas nos tribunais, há um número, portanto, os processos decididos nos tribunais, portanto, e também no Ministério Público, portanto, são esse número, portanto, o resultado é positivo, pelo que, do nosso ponto de vista, o grupo parlamentar do MPD está confiante, o governo de Cabo Verde está confiante, os cabo-verdianos estão confiantes. Acho que todos nós temos razões para estar otimistas quanto ao debate em si e convictos que, de facto, todo o trabalho feito de 2016 a esta parte está a dar os seus frutos, ou está agora a apresentar, portanto, resultados que nos satisfazem. Repare que os investimentos na área da justiça não produzem efeitos logo no imediato. Produzem efeitos alguns anos depois. Nós não podemos esquecer que, com a revisão da Constituição de 2010, em 2011, o Parlamento criou fez aquilo que seria a primeira reforma, portanto, eu diria, no setor da justiça, que produziu os seus frutos, podia ter, digamos, produzido mais, mas a verdade é que, a partir, e isso não é política, são factos, é construção de factos, a partir de 2016, a reforma de 2011 começou a ser posta em prática e agora, portanto, envolvidos esses anos, os resultados começam a aparecer. Eu devo dizer que, seja a nível da modernização, hoje a modernização da justiça é um facto. O reforço, é claro que o senhor jornalista disse, e de facto consta dos relatórios, que tanto o Ministério Público como a Magistratura, como o Poder Judicial, ambos reclamam que, de facto, temos ainda carência de magistrados, tanto numa magistratura como noutra, mas a verdade é que hoje temos muitos mais magistrados do que tínhamos no passado. Todos os anos
há um esforço enorme que o Governo tem vindo a fazer para criar as condições para que os demais órgãos, designadamente os conselhos, possam exercer a sua atividade. Nós estamos convictos que, de facto, agora, veja-se, e aqui aproveito desde já, logo na minha primeira intervenção, até para dizer aos cabo-verdianos que nós não somos ingratos, nós reconhecemos, de facto, o esforço que os partidos da oposição, tanto o grupo parlamentar do PICV e os senhores deputados da UCID, que aprovámos o pacote da legislação sobre a justiça, que carecia de 2/3 para a sua aprovação, não fora a pronta, eu diria, intervenção da oposição, nós, por si sós, nós não teríamos sido capazes de fazer, mas isso é um sinal claro que o Parlamento cabo-verdiano está de parabéns porque encara a justiça como um setor importante para o desenvolvimento e da democracia de Cabo Verde, e o Governo, como iremos ver ao longo deste debate, o Governo tem feito tudo para criar todas as condições para que, de facto, possamos estar otimistas como estamos. Certo. Vamos agora ouvir o deputado António Monteiro. António Monteiro, há estes ligeiros avanços do ano judicial anterior, de 2023-2024, que comparações é que faz em relação ao último ano judicial? Bem, permita-me, em primeiro lugar, cumprimentar-lhe, a si, Jefferson, cumprimentar o colega João Gomes, também a colega Carla Lima, os técnicos da televisão e todos aqueles que lá em casa, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa imigração, poderão estar a ver-nos e a escutar-nos neste momento. Bem, eu começaria por dizer o seguinte. Há uma ligeira melhoria. Nós esperávamos muito mais. Porque se nós formos a fazer uma análise de 2018 a esta parte, o que nós poderemos ver é que os rácios entre os processos resolvidos e os processos por resolver estão quase na mesma linha. Isto é, o pequeno ganho que nós tivemos não é de todo suficiente para respirarmos de alívio. No entanto, é bom que se diga que, com os investimentos que têm sido feitos, quer a nível dos recursos humanos, quer a nível de outros recursos, nós, os deputados da UCID e a própria UCID, enquanto partido político, esperávamos muito mais do que aquilo que nós temos. Eu vou dar-lhe só um pequeno número para podermos analisar da melhor forma possível. Se nós formos a analisar o número de processos resolvidos no Ministério Público, temos a volta de 28 mil, grosso modo, processos resolvidos. Mas destes 28 mil, cerca de 23 mil foram processos arquivados. Ora, é muito processo arquivado. Por várias causas. Que, bom, eu não sou jurista, sou engenheiro, aqui o João é que é jurista, mas quando eu vejo que um processo é arquivado porque não se conseguiu identificar a pessoa que cometeu o crime, quem cometeu o crime, eu não posso ficar tranquilo. Não posso ficar tranquilo. E isso dá-me uma indicação muito clara que é o seguinte: é preciso mais meios de investigação. É preciso, provavelmente, mais técnicos para podermos ter todas as nuances necessárias para se chegar à conclusão que o António Monteiro, independentemente de se ter visto ou não, quebrou este copo, cometeu um crime, mas mesmo que a Carla, a dona do copo, for fazer a queixa, conseguem chegar a minha pessoa porque fui eu que quebrei o copo e ser responsabilizado. Ora, se isto não acontece, é porque alguma coisa está a falhar. E não é a primeira vez,
são em todos os relatórios. Quando nós formos analisar, acima de tudo no Ministério Público, o número de processos que são arquivados, do meu ponto de vista, é assustador. Portanto, aqui nós temos um caminho, um problema enorme que nós deveremos nos debruçar, enquanto deputados, o Governo e os conselhos superiores, quer do Ministério Público, quer da Magistratura Judicial, para se tentar responder em tempo útil todas as queixas que são feitas para procurar-se a justiça. Mas há um outro problema que, do nosso ponto de vista, é extremamente importante. Se nós formos a analisar, repare, nos crimes de homicídio, estamos a falar de pendência de 964 crimes de homicídios. Uns na forma tentada, outros homicídios simples, outros homicídios gravosos, mas o total é 964. Ora, por julgar. Sim, por julgar. Pendentes. Ora, eu, enquanto cidadão, eu não me sinto tranquilo, de maneira nenhuma. E não há desculpa que possa ser dada para me dizer que não. Epá, porque nós estamos a falar de crimes. Estamos a falar de crimes. De tentativa de homicídios. E isto não pode tranquilizar nenhum cidadão. Portanto, aqui também, mais uma vez, nós estamos a ver que falta alguma coisa. Porque esta alguma coisa que falta não é só nós dizermos que temos 78 procuradores ou 88 procuradores, temos 50 e poucos juízes e isso é suficiente. Não, não é. Nós precisamos é ter uma boa relação entre as procuradorias e os órgãos de polícia criminal, nomeadamente a Polícia Nacional e a Polícia Judiciária, e aqui eu abro um parênteses para dizer que o Ministério Público queixa-se de que, pelo menos há 3 anos, a relação entre o Ministério Público e a Polícia, pensou que é a Polícia Nacional, não tem sido boa, tem tido algumas quesilhas, e relativamente à Polícia Judiciária, em 2 anos consecutivos, nos últimos 2 anos, também a relação não tem sido muito boa. Daí que nós, a UCID, gostaríamos que, se for uma questão de mais recursos para a nossa justiça, quer em termos de investimento a nível dos técnicos, dos recursos humanos, quer a nível de investimentos nos laboratórios e noutros apetrechos técnicos para ajudar na resolução destes problemas, nós temos que ter essa capacidade para darmos à justiça todos os elementos para podermos diminuir, acima de tudo, uma pendência num país tão pequeno como o nosso, 500 e poucos mil habitantes, termos 964 processos de homicídios pendentes. Não é aceitável. Certo, muito obrigado então por esta primeira incursão. Carla Lima, e a leitura do PICV em relação a estes dados? Obrigada. Muito boa noite, Jefferson. Boa noite aos colegas António Monteiro e João Gomes e também a todos os telespectadores da TCV que nos acompanham. Realmente, os 2 colegas já reconheceram que o principal problema da justiça tem sido a morosidade e a pendência processual. Quando discutimos esses relatórios anos após anos e fixamos no número de processos entrados, o número de processos tramitados, o número de processos resolvidos, com essa nuance que já foi dita aqui pelo António Monteiro, de muitos terem sido arquivados. Demasiados, em 28 mil, 23 mil arquivados. O que nós não podemos perder de vista é que a justiça é administrada para o cidadão, para o povo cabo-verdiano. E, em última instância, é o tempo de resposta ao cidadão cabo-verdiano que deve nos preocupar. E, por isso, quando dizemos que há
um otimismo moderado, resultados moderadamente positivos, uma ligeira redução. Isso não pode nos satisfazer. Não pode nos satisfazer porque não satisfaz o cidadão que está há meses ou anos à espera de ver o problema resolvido, de ver a justiça feita. Para muita gente, a denegação da justiça é não justiça. E é o que pior pode acontecer no nosso sistema. Nesse aspecto, acho que é preciso também que nos debates sobre o estado da justiça sairmos um pouco dos relatórios e dos números apresentados pelos conselhos de magistratura, os conselhos superiores de magistratura, para fixarmos num ponto que é importante, que é a resposta que a justiça cabo-verdiana dá neste momento aos cidadãos e analisar os fatores externos aos tribunais que também contribuem para que a situação em Cabo Verde chegue a esse ponto com essa alta taxa de dependência e essa morosidade. Há várias questões que influenciam e que estão fora dos tribunais. Num primeiro momento, a justiça não começa com o processo. A justiça começa com a prevenção do crime. Começa com políticas sociais, políticas públicas que permitam que o cidadão esteja plenamente incluído na sociedade e não siga pela via da criminalidade. E nós não temos visto estas políticas públicas robustas no setor social que permite aquilo que se chama reabilitar, incluir na sociedade. Isso não tem sido feito. Nós temos visto algumas medidas do Movimento para a Democracia em períodos eleitoralistas, como o perdão de dívidas de água e luz, de cadastro social utilizado para fins eleitorais, que não servem também para a pacificação da nossa sociedade, para garantir que preventivamente não cheguem tantos processos aos tribunais. Porque falamos de morosidade, falamos também de dependência processual, mas é preciso falar também do elevado número de processos que entram todos os anos nos tribunais cabo-verdianos e na Procuradoria-Geral da República. É preciso ver que a pequena criminalidade em Cabo Verde tem uma taxa extremamente alta, mesmo quando os números apresentados pelo governo, pela administração interna, indica que a criminalidade está a reduzir. Ainda assim, a pequena criminalidade, o pequeno crime, é ainda muito elevado e a taxa é muito alta. Nesse aspecto, é preciso ter atenção a essa questão. Uma outra questão é a questão da reincidência. A questão da reincidência. A reincidência é algo que também vem nos relatórios e depende de políticas públicas do Governo da Reinserção. Se essas políticas são tão bem-sucedidas como o Governo quer fazer crer, por que é que nas prisões cabo-verdianas continuam a estar os mesmos rostos que entram e saem do sistema? Por que é que a reincidência criminal ainda é um problema muito grave em Cabo Verde? Quer dizer que nós estamos a falhar, e não só em relação aos tribunais ou aos conselhos superiores que devemos discutir, mas devemos discutir as políticas sociais que poderiam permitir que tivéssemos menos criminalidade e menos processos no tribunal, menos litigiosidade na sociedade cabo-verdiana e também as políticas que o governo tem desenvolvido em matéria de reincidência, de combate à reincidência e da reinserção social, que, pelos números que nós temos, ainda não surtiram o efeito desejado. Senhor Deputado João Gomes, portanto, temos aqui algumas ideias. O deputado António Monteiro pôr o foco aqui na questão dos homicídios, na questão de casos pendentes de homicídios, mas também fala também demasiados casos arquivados, e agora a deputada Carla Lima a trazer esta questão de fatores externos, de pequena criminalidade, a reincidência, mesmo os rostos. Há aqui, neste aspecto, alguma falha? E no tocante à questão dos homicídios, com o julgamento ainda pendente,
Pode-se pôr aqui a questão de priorização de casos ou não? Muito obrigado, senhora jornalista. Eu tomei nota aqui. Bom, temos que ser rápidos, mas eu gostaria primeiro de dizer e de responder, se me permite, ao António Monteiro, dizendo o seguinte: nós, o MPD, nós em nenhum momento desvalorizamos as questões relacionadas com a justiça. Para ficar bem claro, tudo aquilo que os meus colegas disseram são questões importantes, são questões que preocupam o MPD, enquanto partido político, preocupam o governo de Cabo Verde, mas nós temos também que compreender e tentar responder às questões como elas são. Quando o António Monteiro fala em muitos arquivamentos, eu quero dizer, eu comecei a minha vida, a minha atividade profissional por ser Procurador da República, portanto, falo dessa questão com conhecimento de causa. Há 1001 razões que podem levar a arquivamentos. Olha, dou-lhe um exemplo. Em Cabo Verde, veja uma cidade como a cidade da Praia, com 100 e tal mil habitantes. Quase 200 mil habitantes. Veja que as pessoas são identificadas ainda por o fulano que mora na Chadinha, frente à mercearia A ou perto da loja B. Portanto, aqui é um apelo que desde já aproveito para fazer às câmaras municipais para levar, para pegarem na toponímia das cidades. É importante que as ruas sejam identificadas. E isso causa um grande transtorno ao melhoramento da justiça, moralmente à Procuradoria da República. Porque uma das razões que levam, por exemplo, a arquivamentos é a não notificação das partes envolvidas. Porque não se encontram. Nós não podemos esquecer que também existem situações em que o nosso país é um país que sempre foi dado à imigração. Há pessoas que cometem crimes, depois não é porque estão a fugir à justiça, mas imigram. Vão para outras paragens. Depois não voltam, ou tão cedo não voltam. Quer dizer, há várias razões que podem levar. E há outras situações, designadamente aquelas em que depois faz-se a investigação e depois chega-se à conclusão que, afinal, a pessoa não cometeu o crime de que foi acusado, portanto, não resta outra alternativa, senão, portanto, são várias razões. Portanto, quanto aos arquivamentos, parece que o número é muito exagerado, é alto, mas as razões não têm a ver propriamente com o... Não são os tribunais ou as procuradorias que estão na base desses arquivamentos. Há muitas. Não é que os magistrados ou que os funcionários, os oficiais, trabalham menos. Não. São várias razões que o momento aqui não dá para escapular, para debruçarmos, esmiuçar sobre essas questões. Outra questão levantada também que é muito importante é a questão das pendências nos crimes de homicídio. Mas, senhor deputado António Monteiro, permita-me que lhe diga com toda a sinceridade. Nós não sabemos, sabemos que temos 900 e tal situações, portanto, pendentes, mas nós não sabemos de qual é... isso é um elemento que, se calhar, aí estamos a falhar. Precisávamos saber há quanto tempo é que estes processos estão nas procuradorias, ou estão, portanto, para serem resolvidos, ou então nos tribunais. Porque, repara, também aqui é preciso ter atenção a várias coisas. Por exemplo, os crimes ou situações que podem levar a crimes, portanto, de homicídio, também são várias. Mas repara, este governo, que está em funções de Cabo Verde desde 2016, investiu grandemente na prevenção. Por exemplo, o projeto Cidade Segura já deu provas na cidade da Praia, já deu provas na cidade do Mindelo, portanto, está a dar provas também na cidade na Ilha do Sal e agora, recentemente, o governo também assinou um protocolo com a China para estender esse projeto a outras localidades, designadamente a cidade da Assomada. Repare, hoje em dia, e o senhor deputado, nós somos de São Vicente, sabe perfeitamente que a partir da instalação do projeto Cidade Segura, deixou de haver crimes de homicídio onde não se descobrissem quem eram, portanto, os autores do crime.
Isso é um grande ganho para a nação. Uma coisa é ter o processo pendente porque não se descobriu. Portanto, a queixa é contra incertos. Não se sabe quem matou, quem praticou o crime de homicídio. E outra coisa é a vantagem que nós temos é que após a instalação desse programa, a verdade é que, e falo da realidade que eu e o senhor deputado conhecemos em São Vicente, a partir daí continua necessariamente a haver casos de homicídio, mas, atenção, nunca mais houve um homicídio que não tivesse sido descoberto, portanto, o seu autor. E isso é uma grande vantagem. Quer dizer que o governo está a agir na prevenção, embora aqui tenhamos que ter sempre presente que, da mesma forma que o governo ou as autoridades lutam contra o crime, portanto, as pessoas que se dedicam ao crime estão sempre também a evoluir meios de fuga, portanto, a essas situações. Mas isso, permita-me que lhe diga que são situações que nós respeitamos, que nós também nos preocupa, mas pelo menos este governo está a fazer algo que nunca foi feito, que não tinha sido feito no passado e que está a dar os seus frutos, e São Vicente é um exemplo disso. Outras questões que me colocou, a questão da senhora deputada a Carla Lima. Carla, eu compreendo, mas veja, vou dizer uma coisa. Falam da reinserção social. O governo de Cabo Verde, este governo do MPD, já investiu muito na reinserção. Olha, reincidência. Só para dar um exemplo, que acho que estão nos relatórios, em 2018, a reincidência era de 33%. Depois foi baixando, 2021, 26,5%, 2022, 27,2%, 2023, 25,6% e em 2024 situou-se em 21%. Estamos satisfeitos? Não. O governo está satisfeito? Não. E o objetivo do governo é baixar esse número, pelo menos, para cifras inferiores a 20%. Pelo menos assim. E repare, basta, e eu sei que visita as cadeias, mas já visitou a cadeia de São Martim, visite a cadeia, por exemplo, de São Vicente, e vai ver que há um grande investimento nas cadeias, tudo, portanto, que é para fazer com que as pessoas, quando saírem da cadeia, tenham uma... Não se esqueça que nós somos formatados para a nossa cultura. Repare, há uma pessoa que sai da prisão e vai procurar trabalho. Se souber que a pessoa saiu da prisão, ninguém lhe dá trabalho. E, no entanto, o governo está a investir nessa matéria, tudo para fazer com que as pessoas consigam obter formações profissionais nas cadeias, e a senhora deputada sabe isso. Agora, as questões sociais, questões de política, sinceramente, eu digo com toda a franqueza, todos os governos fazem políticas sociais, este governo está a fazer, e muito, a seu tempo para chegar. Agora, permita-me que lhe diga, senhora deputada, eu tenho muito respeito por si, mas trazer num debate da situação da justiça, vir falar de política de água e de luz do MPD na época das eleições, senão eu sou obrigado a lembrar-lhe a tão, já agora, famosa taxa... Tarifa zero, né? Tarifa zero. É por essas e por outras. Isto, com todo o respeito, eu não quero pôr em causa o seu trabalho, está a fazer o seu trabalho, mas temos que ser mais rigorosos. Mais rigorosos. Política de água e luz podemos fazer num outro debate. Aqui não. Aqui estamos a falar de medidas de política que possam levar as pessoas, sobretudo jovens, a não cometer crimes, designadamente crimes contra a propriedade. Portanto, mas este governo, há um número grande de situações que podemos lá chegar lá. Okay. Certo, Sr. Deputado. Vamos ouvir o deputado António Monteiro, mas gostaria também de introduzir aqui outra questão que foi levantada ao longo destes tempos e que tem a ver com os processos antigos. Será que se deve priorizar? Como é que devem ser tratados os casos mais antigos? Porque esta questão da morosidade também traz há muita frustração por parte de quem recorre ao sistema judicial e que passa anos à espera de alguma movimentação, digamos, passo a expressão, em relação ao seu caso. O que é que
considerando-se também que a lei não obriga julgamento pela ordem de entrada, como é que se pode olhar para esta questão? Mas permita-me antes, talvez, situar aqui um pouco aquilo que disse o deputado João Gomes. João, quando eu trouxe a questão dos arquivamentos, eu fiz questão de destacar que não consigo entender como é que se vai arquivar um processo porque não se conseguiu identificar o criminoso. Para mim, isto não é aceitável. Porque nós temos que ter condições aqui no país para, independentemente de se ver ou não o criminoso, podermos ter a capacidade técnica de chegar a este mesmo criminoso. Ora, aqui não é só um problema da justiça, é um problema do sistema judicial no seu todo. Porque há dias nós vimos o assalto que se fez em Louvre, o Museu do Louvre, poucos dias depois, no mesmo dia, através do ADN, no mesmo dia, já se sabia pelo menos 2, e hoje já estão 5 pessoas presas. Portanto, nós temos que caminhar para estes elementos que nos permitirão resolver determinados crimes, porque eu não consigo aceitar que mais de 5.000 crimes, processos com crimes, seja arquivado porque não se conseguiu identificar o criminoso. Não posso aceitar isto. Mas há aqui um outro problema, que é o problema das prescrições. Parecendo que não, e aqui devo dizer que é 1,8% as prescrições, posso dizer, não, mas Monteiro é só 1,8%. Está certo. Mas o impacto qualitativo deste 1,8% na mente dos cidadãos é terrível. Porque muitas vezes são crimes que, vamos assim dizer, na sociedade toda a gente sabe. E quando este 1,8% prescreve, acaba por ter um impacto qualitativo muito grande junto dos cidadãos. Portanto, aqui também nós temos que trabalhar no sentido de podermos reduzir também estas prescrições. Se nós fizermos isso, eu penso que com os investimentos que o Governo tem estado a fazer, e nós, no Parlamento, os deputados da UCID, temos sempre apoiado todos os projetos de leis que consideramos serem importantes para termos um sistema da justiça a funcionar da melhor forma possível, poderemos chegar a uma situação de redução drástica das pendências e de uma mensagem muito positiva para a nossa sociedade no seu todo. E é aqui que entra aquilo que o jornalista Jefferson colocou há bocado. Os processos mais antigos. Nós pensamos que o facto de ter havido instruções dos conselhos superiores para que, pelo menos, dos processos resolvidos, 20% destes processos sejam processos com mais de 3 anos, nós pensamos que já é um passo para se ir remexendo naqueles processos e tentar tirá-los de lá onde estão, já que nós ainda, apesar de termos um sistema de informação judicial, não tivemos a oportunidade de ter uma lei de tramitação judicial. Porque se nós tivéssemos uma lei de tramitação judicial, um processo que entra hoje da mesma categoria com um outro processo, devem ser analisados numa mesma altura. Não pode ser analisado este hoje e o telemóvel da Carla só daqui a 15 ou 20 anos. Né? Portanto, nós não temos esse processo de tramitação processual. Nós, os deputados do CID, falamos disso várias e várias vezes, mas a Ministra da Justiça deu-nos alguma esperança, dizendo que não, agora com a informatização do sistema judicial, tudo isso será devidamente enquadrado. E vamos esperar que, de facto, assim seja. Quer dizer que, pelo menos a partir de 17 de janeiro, se não me falha a memória, de 2025,
em que a Procuradoria-Geral da República começou a utilizar o SIS, o Sistema de Informação Judicial, pronto, estes processos que vierem a entrar com os números sequenciais e dependendo da gravidade de cada um deles, seja de facto resolvido consoante a sua entrada dentro das Procuradorias da República. Mas há aqui um problema, Jefferson, que eu queria trazer aqui, tem a ver com os recursos para as Procuradorias. Por exemplo, eu quando leio num relatório que a Procuradoria da Cidade da Praia tem uma viatura velha, eu pergunto, estamos a brincar com coisas sérias. Como é que a Procuradoria da Praia, que tem um calhamaço de processos aí pendurados, um calhamaço, tem uma viatura velha? Ora, não, vamos procurar as viaturas em outras instituições do Estado, quiçá no próprio Governo, disponibilizar essas viaturas para a Procuradoria, para que a Procuradoria possa fazer o seu trabalho. Porque se não dermos estas condições mínimas em termos de viatura, vai ser um pouco complicado. Portanto, na Justiça há muita coisa que nós poderemos aqui discutir, porque há coisinhas que dá a impressão que são pequeninas, mas de um grande valor para que tudo possa entrar na normalidade. Carla Lima. Bom, primeiro, em relação à questão das políticas públicas, Sr. Deputado, eu lhe dei 2 exemplos só, para mostrar que o Governo não tem políticas públicas consistentes. Não quis debater a água e a energia. Mas se quiser ser elucidado sobre a tarifa zero, eu terei muito gosto de o fazer. Não aqui. Não se preocupe. Não nesse oportunidade. Pode ser nesse ou noutro, quando quiser. Terei todo o gosto. Não traga a tarifa zero, porque não obriga-me a entrar. A proposta é séria, será tratada com a devida seriedade, e se tiver a seriedade que eu acho... Eu ouvi calmamente. Sim, eu gostaria de o responder, se permitir. Ele saiu da pergunta, eu também tenho esse direito. Esclareça rapidamente. Pode-se. Mas não vai explicar a taxa zero aqui. Não, só lhe estou a dizer que se quiser, eu lhe posso explicar aqui ou noutro lugar, porque é uma proposta séria, fundamentada, que pode ser sim debatida. Só isso. O que eu lhe digo é que em relação a políticas públicas, o Governo do Movimento para a Democracia não tem. E em épocas eleitorais apresenta algumas medidas, faz algumas ações para conseguir votos. Isto está claro para todos os cabo-verdianos. E para a Justiça, o que nós precisamos é de medidas de política sérias que possam permitir reduzir a litigiosidade na sociedade cabo-verdiana, reduzir a incidência criminal, reduzir a desigualdade. Porque numa sociedade onde não se reduz a desigualdade, é claro que é sempre possível aumentar a criminalidade. Eu gostaria de deixar isso muito claro, Sr. Deputado, com todo o respeito que tem por si, que, sinceramente, entendeu onde é que eu queria chegar, mas resolveu fazer esse desvio pela direita. Mas tem uma questão que eu gostaria de lhe colocar, que fala aqui muito na questão das políticas públicas, que diz que já implementaram em relação à reincidência, em relação ao combate à reincidência, em relação à reinserção social. Sr. Deputado, as políticas, nós medimos a sua eficácia pelos impactos que têm, não pela quantidade de políticas que nós implementamos. É medindo o impacto que tem na sociedade. Voltando àquilo que eu lhe disse no início, o cidadão tem que estar no centro do debate. E quando colocamos o cidadão no centro do debate, o que vemos é uma sociedade onde a desigualdade aumenta, onde a exclusão social também aumenta, e isso não pode ser um bom impacto de políticas públicas. Falando na questão dos homicídios, falou de cidade segura, que todos os homicídios agora já se sabe quem praticou, mas eu acho que devia olhar para o relatório do Conselho Superior do Ministério Público, que registou uma diminuição equivalente a 6.332 crimes por 100.000 habitantes. No entanto, neste mesmo período, ocorreram 76 homicídios simples e qualificados,
contra os 58 que foram registrados no ano anterior. Nós estamos a falar de homicídios. Nós estamos a falar de perdas de vidas humanas. Então nós não podemos vir vangloriar com essa descida se tivermos mais homicídios simples e qualificados contabilizados no sistema. Porque perdemos pessoas. Foram pessoas que perderam a vida durante este período. E eu gostaria, sinceramente, que o Sr. Deputado comentasse esses números, já que diz que quer um debate sério e muito rigoroso. Em relação à questão da morosidade? Eu acho que o que se deve... E a priorização de casos? Há uma questão nesse aspecto que eu gostaria de introduzir, que é o seguinte. Com o sistema de informação da Justiça, essa questão tem que estar também na ordem do dia. Porque o sistema tem que ser capaz de dar os dados estatísticos relativamente a anos entrados, ao ano da entrada dos processos, quanto tempo é que esta pendência está nos tribunais, e permitir que os conselhos, e nesse caso, os conselhos, sim, nesse caso, possam fazer a melhor gestão para garantir que esses processos não fiquem tanto mais tempo nos tribunais. Acho que essa é uma questão que também o sistema de informação da Justiça tem que vir a dar resposta. Mas eu estou falando do sistema de informação da Justiça e eu tenho que lhe dizer que há esse grande ganho de que se fala e que realmente vai ser um grande ganho para a Justiça cabo-verdiana. Nós estamos à espera que seja efetivamente implementado. Porque o sistema começa a ser implementado, mas o parque informático existente nos tribunais não acompanha este novo sistema. Nós temos, durante essas jornadas de preparação que todos os grupos parlamentares tivemos juízes a dizer que usam o telemóvel para entrar no sistema porque não há computadores nas salas de audiência. Ninguém se acautelou, por exemplo, disponibilizar ao magistrado um portátil. Ele depende do computador que tem no gabinete. Quando vai para a sala de audiência, já não existe sistema de informação da Justiça, porque tem que imprimir para levar. Uma outra questão. Nos tribunais, há problemas que são básicos. Temos tribunais que dizem que não têm papel ou que não têm tinta de impressora. Para além da questão, outras vezes não têm combustível ou das viaturas obsoletas que o António Monteiro fez referência. São questões muito básicas que precisam ser resolvidas. Eu acho que as mínimas condições de funcionamento de um tribunal têm que ser garantidas. Em 2025, nós não podemos estar a falar que investimos tanto e continuamos com este mesmo problema. Por exemplo, temos neste momento na praia, eu não vou debater a energia, mas temos um problema de energia que afeta os tribunais. Inaugurou-se um campus da Justiça novinho em folha que não tem um gerador. Toda vez que há uma quebra de energia, não há produção no tribunal. Isso é ou não é um problema para debate no Estado da Justiça? Nós não podemos cingir aos relatórios, porque os problemas outros deste país afetam e muito a produtividade dos tribunais, o nível de criminalidade que temos, o nível de processo que temos, o número de processos entrados e também a pendência que temos neste momento. Sr. Deputado João Gomes, há dias também no Parlamento, em sede de comissão especializada, o bastonário da Ordem dos Advogados dizia que o sistema de justiça cabo-verdiano está marcado pela estagnação, diz que não há avanços significativos, pelos vistos trabalham no limite, cumprem o essencial, os juízes, mas nota-se que têm uma margem reduzida de crescimento ou de transformação, como seria o nosso desejo, seu desejo. Diz também que um dos principais problemas identificados é a falta de dados fiáveis, organizados e públicos sobre o funcionamento dos tribunais, o que torna impossível avaliar com precisão onde estão os bloqueios, quanto tempo demoram os processos ou quantos aguardam pela sentença. Mas há também aqui outro aspecto que eu gostaria de frisar, é que no que toca ao acesso à justiça, destacou as dificuldades financeiras do Estado em garantir apoio judiciário, especialmente em ilhas
que diz com escassez de advogados. Portanto, já traça um cenário menos otimista em relação àquilo que espelham os relatórios. Eu agradeço a questão que me coloca, até a questão levantada pelo Sr. Bastonário do Ordem dos Advogados, mas peço-lhe que me dê só um minuto, porque eu terei que responder a algumas coisas. Claro. Vamos ver aqui. Sr. Jornalista, há aqui uma questão e falo diretamente para os cabo-verdianos. Sempre que os colegas falaram, reconheceram que há investimentos feitos pelo governo. O Sr. Deputado António Monteiro disse que, logo no início, que pelos investimentos feitos esperava melhores resultados. Sim. É um facto. Eu também esperava melhores resultados, mas isso não deixa de ser um facto, que é um reconhecimento geral de que o governo está a investir e muito na justiça. Se me permitem, eu diria que em 2015, o último ano de governação do PICV, o orçamento para o Ministério da Justiça foi de 1.080.591. Portanto, se quisermos, 1.059.929. Portanto, 2015. Que foi um desinvestimento em relação a 2011, por exemplo, que tinha sido de 1.271.000. Mas veja que em 2025 o investimento do Ministério o orçamento para o Ministério da Justiça foi de 3.054.000. Portanto, temos um aumento considerável. E a previsão para 2026 será de 3.719.000. Portanto, este governo pode ser acusado de tudo, menos de não investir na justiça. Os colegas, e sobretudo a colega Carla Lima, que claro que eu respeito e muito, e sabe que respeito e muito, levanta questões de falta de computadores. Senhora Deputada, eu acredito naquilo que a senhora Deputada me está a dizer, porque está a dizer para todos os cabo-verdianos. Mas veja uma coisa. Como sabe, e volto a repetir aquilo que eu tinha dito, a responsabilidade pelo funcionamento da justiça é tripartida. Cabe ao governo criar as condições, designadamente financeiras. Mas repare, quem faz a gestão dos tribunais e das procuradorias são os conselhos, não é o governo. Não é o governo. E veja que, por exemplo, só o Ministério, o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, no ano em curso, portanto, de 2024 e 2025, teve um orçamento de 569.900.000. Só o Conselho Superior da Magistratura Judicial. O Ministério Público teve 430.694. Como a gestão dos tribunais e das procuradorias cabe a esses conselhos, portanto, quem poderá responder? Com todo o respeito, e eles sabem, quem poderá responder pela falta de computadores ou falta de papel nos tribunais ou nas secretarias dos tribunais ou serão outros sujeitos, portanto, que não o governo. Porque, repare, eles têm um orçamento privativo, eles apresentam um orçamento ao Ministério da Justiça, esse orçamento portanto, engloba o orçamento do Estado. Eu estou convicto que aquilo que eles pedem, se pedem 20, o Ministério das Finanças só lhes dá 18, mas dá-lhes 18. E estes 18 é que eles têm que gerir. E não me diga, com toda a sinceridade, Sra. Deputada, eu não acredito, com conhecimento de causa, eu não acredito que um tribunal... Não estou a dizer que eu não acredito na Sra. Deputada, não é isso. O que eu digo é que custa-me acreditar que um tribunal tenha dificuldade em funcionamento por falta de papel. Custa-me.
E isso, a existir, a responsabilidade não pode ser sacada nem ao Governo, portanto, ao Ministério da Justiça, e muito menos ao Governo. Portanto, estas questões são questões fundamentais. Agora, repara, quem investe tanto dinheiro na Justiça está em condições de exigir, portanto, ou de exigir, não digo, mas de esperar que hajam outros resultados. Carros velhos, eu entendo. Carros velhos, eu entendo. Olha, eu fui Procurador da República. Uns tempos já lá vão e eu nem pensava. Eu tinha direito a carro e não tinha carro. Eu tinha direito a carro e não tive carro. Aqui na cidade da Praia. Procurador aqui na Praia e não tinha carro. Portanto, hoje já tenho um carro velho. Eu não estou satisfeito com isso. Não quero isso. Tenho direito a ter carros novos. Carros, portanto, em bom estado. E acho que têm direito e têm que fazer. E o Governo está a investir nesse sentido. Portanto, espero que, de facto, venham a ter aqueles meios. Agora, nós temos que, sinceramente, eu até pessoalmente vou falar com os conselhos sobre esta questão, porque é uma questão muito importante. Não, estou a dizer, eu não estou a dizer. É importantíssimo. Agora, aqui também temos de ver as responsabilidades. Portanto, aqui importa-me salientar que essa responsabilidade da gestão, portanto, dos tribunais e das procuradorias não é do Governo. Quanto à questão que me levanta, outras coisas ficam, porque o tempo passa. Não há problema. Já agora, como sabe, eu sou da primeira comissão, eu acompanhei a intervenção do Sr. Bastonário, eu sou membro da Ordem dos Advogados, portanto, como eu digo, eu entendo e eu compreendi bem a questão do Sr. Bastonário. A primeira questão, quando ele fala de estagnação, é porque ele quer dizer que as diferenças que estão digamos, as diferenças nos relatórios ao longo dos anos, essa diferença para mais... Não há muita diferença. A diferença é relativa, é pequena. E então, mas isso é a interpretação do senhor Bastonário. Ele acha que este ano houve 500 processos, no próximo ano para menos, no próximo ano haverá 200 para mais, ou coisa do estilo. Portanto, ele acha que enquanto nós estivermos nesse patamar de mais 500, menos 500, mais 200, menos 200, para ele, na interpretação dele, é uma estagnação. Agora, eu e os meus colegas, enquanto políticos, a interpretação que nós temos que fazer, entendo eu, com todo o respeito, entendo eu que é uma relação diferente. E eu, como político, o facto de haver uma diminuição da pendência, eu tenho que salientar essa diminuição e, para mim, não há estagnação. Para mim, não há estagnação. Há uma melhoria. Agora, eu respeito a opinião do senhor Bastonário, respeito, não concordo, mas ele faz a leitura dele e ele não é político. Político sou eu. Uma outra questão que ele levanta... a falta de dados fiáveis, mas repara, organizados e públicos. Aqui, falta de dados fiáveis. Aqui, até pego na questão que foi levantada pelos meus colegas do painel, todos eles falaram do SIS. Eu ainda não falei do SIS. Mas o SIS é um grande ganho. E o Governo e o povo de Cabo Verde têm uma grande esperança no funcionamento do SIS. SIS, desde janeiro, está a funcionar e bem. Está a funcionar e bem a nível criminal. Portanto, todo o processo criminal hoje passa é feito através do SIS. Neste momento, estão a ser ministradas, segundo informações que eu recebi, estão a ser ministradas, portanto, formação aos juízes da matéria civil, que é para rapidamente, no princípio do próximo ano, portanto, o SIS ser alargado também ao civil. Interoperabilidade do sistema. Desculpa? Interoperabilidade do sistema. Mas repara, vamos ver. A senhora deputada disse que nós temos problema de energia, nós temos problema de internet. Desculpa. Temos ou não temos? Temos sim, temos sim. Pontualmente, mas temos sim. Sobretudo aqui na praia. Porque em São Vicente, graças a Deus, não tem tido esse problema. Mas repara o seguinte, volta ou não volta, vai ser um serviço. Espera aí, agora nós temos que aguardar um bocadinho porque nós não temos sistema. Isso é um problema que nós temos. Olha, é um problema. Com esses problemas que nós temos a nível do funcionamento da internet, portanto, de facto, enquanto isso não ficar resolvido, vamos tendo
algumas dificuldades. Agora, o importante é que o governo investiu e muito e está a funcionar no setor a nível do direito penal. Portanto, também a previsão é para funcionar dentro em breve, portanto, na área civil, e eu estou convicto que isso vai funcionar. E eu, como advogado, posso dizer que isso vai, do meu ponto de vista, vai revolucionar. Sabe porquê? Por exemplo, agora o que está a passar no penal, e até respondendo de certo modo ao colega António Monteiro e amigo António Monteiro, que é o seguinte: havia alguma dificuldade, os relatórios falavam nisso, até do relacionamento, ou do... Eu não digo relacionamento. A interligação entre as polícias e o Ministério Público, isto agora, com o SIS, desapareceu. Há bem pouco tempo, até porque na visita que nós fizemos, que eu fiz na Procuradoria de São Vicente, o problema que eles estavam a colocar era uma questão, designadamente com as polícias, por causa da delegação de competência. Porque, sabe, portanto, a entidade com competência penal é o Ministério Público. Mas agora, assim que... E eu fiquei particularmente satisfeito, porque agora, quando a polícia, portanto, recebe a queixa do cidadão, entra logo no sistema, portanto, e é rápido. É rápido, é funcional e não se perde, não há demora. Para darmos oportunidade. Sim, não há demora de tempo. Quer dizer, está a funcionar e informações que eu tenho é que está a funcionar muito bem. Muito bem. Rapidamente, esta questão do Estado, esta questão do acesso à justiça e de dificuldades financeiras do Estado em garantir apoio judiciário, especialmente em ilhas com escassez de advogados, de que falou o Bastonário. Sim, falou rapidamente, eu acompanhei. O que ele disse é que há um ligeiro atraso, portanto, do Ministério da Justiça no pagamento aos advogados, portanto, que prestam esse serviço, portanto, através da ordem. Sabe, eu costumo dizer, casa onde não há pão, toda a gente ralha e ninguém tem razão. Nós estamos a fazer, o governo está a fazer um esforço visível e reconhecido de todos para melhorar, para trazer melhorias a todo o sistema. Muitas vezes há ligeiros atrasos. Olha, ainda hoje, portanto, creio que agora até na questão dos professores tem havido até algum atraso no pagamento, na regularização, até por causa de certo modo, dos retroativos e tudo mais. Portanto, o senhor deputado, o senhor Bastonário queixou-se do atraso do Ministério no pagamento, mas creio que isso já está resolvido. Se não está resolvido, está em vias de resolução. Esse não é um problema. Não é um problema porque não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente, mas vem sendo... Eventualmente, eu entendo a posição do senhor Bastonário, porque há advogados que praticamente fazem essas oficiosas e estão muito dependentes dessas oficiosas. Mas a senhora Ministra está por dentro disso e ela garantiu-me que vai resolver esta questão. Certo, vamos dar a palavra ao deputado António Monteiro. Sim, bem, eu gostaria de dizer ao deputado João Gomes o seguinte. Eu, quando falei da viatura velha, estou a falar da viatura para a Procuradoria, sim. Não é para o Procurador. Exatamente, para Procurador. Uma única viatura na cidade da Praia. Quando nós vemos na cidade da Praia e noutros pontos do território muitos carros de chapa amarela que deveriam ser melhores redistribuídos. Perfeitamente de acordo. Portanto, aqui eu acho que há uma grande falha que deve ser devidamente ultrapassada. A questão que levantou há bocado tem a ver com a toponímia. Eu penso que este não é um problema da justiça tucur dos tribunais, mas é um problema que o governo e as câmaras têm que resolver. As câmaras? Se as câmaras não resolvem, nós temos uma tutela que deve dar o sinal e obrigar que se faça toponímia em todas as localidades deste país. E isto, infelizmente, não acontece e acaba por ter uma repercussão extremamente negativa na resolução das queixas dos cidadãos e, consequentemente, no arquivamento de processos, e isto significa falta de justiça. Mas há aqui um outro problema que já é crónico, permita-me a expressão, Jefferson, tem a ver com os recursos humanos, os músculos humanos por habitante.
E aqui nós temos que dizer que eu não consigo entender como é que o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que deveria ter um staff de 45 pessoas, só tem 18. Deveria ter um staff de 45 pessoas, só tem 18. E dentro deste está o sistema, ou melhor, inspeção judicial. O sistema de inspeção judicial, ou melhor, a inspeção judicial, que deveria ter 18 pessoas, só tem 3. Com um único inspetor superior. Ora, assim fica difícil. E não é um problema de estarmos a falar neste ano sobre isso. É um problema recorrente. Eu vou fazer, essa é a 20ª vez que eu vou fazer o debate sobre o Estado da Justiça. 20ª vez. Os cabelos já estão Que brancos. diferença é que nota de há 20 anos atrás para esta Não, é parte? que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, João, se formos a ver o relatório de 2018 com o de agora, a taxa de realização em 2018 foi de 60%.